Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje com a nossa aula 4 aqui do cursinho de Python a gente vai falar de condições. Geralmente quando a gente monta um programa, a gente precisa checar algumas coisas. Vou te dar um exemplo bobo. Por exemplo, usuário e senha. Se você tem um programa onde o usuário tem que digitar o usuário dele e a senha dele, é claro que em algum momento você vai ter que conferir se o usuário que ele digitou é o mesmo usuário que tem na sua base de dados e se a senha que ele digitou é realmente a senha que você tem na sua base de dados. Quando esses dois valores, usuário e senha, são todos iguais, a gente fala que essa condição retornou um valor booleano true, né? No caso aqui, essa condição é verdadeira. E aí o seu programa executa a ação de logar esse usuário no seu sistema, certo? Essa é uma simples comparação. Em Python, a gente pode utilizar a funçãozinha if, elif e else. Porém, uma aqui no caso depende da outra. Eu posso, por exemplo, primeiro vou te mostrar a estrutura aqui. Para eu fazer uma comparação em Python e executar uma ação a partir dessa comparação, eu posso utilizar if, que no caso significaria se, certo? Então aqui seria se essa expressão que vem aqui, no caso aqui, for true, executa essa ação, no caso verdadeiro. Então aqui o que acontece? Aqui eu estou perguntando para o interpretador do Python. Se isso aqui for verdadeiro, executa este bloco aqui. E aí a gente já falou em aulas passadas sobre a hierarquia dos códigos em Python. O Python utiliza, ao invés de utilizar chaves ou qualquer outra forma de hierarquia aqui de código, o Python utiliza simplesmente espaços. E por convenção a gente utiliza 4 espaços para hierarquia, certo? Então o que acontece é que essa expressão está num nível do meu código e essa outra expressão aqui, que está abaixo do if e com 4 espaços, está dentro do bloco if, que a gente fala. Essa expressão aqui só será executada se essa expressão aqui de cima, esse no caso aqui, true aqui, for verdadeiro. No caso aqui, eu estou te mostrando como exemplo, eu estou passando uma condição já verdadeira. Eu já estou falando aqui explicitamente que essa condição é verdadeira. Então, de todo jeito, este bloco aqui, que está dentro do bloco if, será executado, certo? Então, se eu pegar e mandar executar, eu vou clicar com o botão direito aqui do mouse e mandar executar isso aqui, você vai ver que o que eu pedi para ele fazer aqui, no caso print verdadeiro, foi executado, certo? E eu posso colocar várias coisas aqui dentro, é lógico, eu posso realizar várias funçõezinhas aqui dentro. Por exemplo, te dar um outro exemplo. Vamos criar uma variável num1 e perceba que mesmo que eu tenha pulado uma linha, eu ainda estou na hierarquia dentro do if com os 4 espaços aqui. Então esse bloco aqui inteiro está dentro desse if aqui. Certo? Então vamos vir aqui nesse número e colocar, por exemplo, o número 2, num 2 igual a 4. Tá vendo que eu posso fazer várias coisas aqui dentro? Vou colocar um print num 1 mais num 2. Certo? Então aqui agora, como essa expressão está explicitamente falando que ela é verdadeira, esse bloco inteiro vai ser executado. Então vou executar aqui, você está vendo que deu aqui o meu primeiro print, verdadeiro, e agora a minha conta da variável 1 mais a variável 2, 4 mais 2, no caso 6. Então vamos apagar isso aqui, só para eu te mostrar uma outra coisinha aqui. Eu vou deixar aqui só print verdadeiro, certo? Verdadeiro. Eu posso também executar uma outra ação baseada neste if aqui. Aqui eu estou perguntando se essa expressão aqui for verdadeira, executa esse bloco. Porém, pode ser que em algum momento essa expressão não seja verdadeira. Então, o que acontece? Eu poderia simplesmente dar um print fora aqui do bloco do if. Então, eu vou modificar essa expressão para falsa. E aí, eu vou te mostrar que a minha expressão não é verdadeira.
E aí, se eu executar, você vai ver que este bloco aqui de código, dentro do bloco if, não será mais executado porque a condição que eu passei para o if não é verdadeira. Então, aqui embaixo ele será executado, certo? Então, vou executar isso aqui. Desculpa, eu cliquei no botão errado. Vamos clicar em run. Então, a minha expressão não é verdadeira, certo? Porém, um problema que acontece aqui é que essa expressão aqui do set aqui, ó, não depende em nada desse if. Então, esse if poderia nem existir aqui, que essa expressão aqui de baixo, da linha 8 aqui, vai continuar sendo executada do mesmo jeito, certo? Então, por exemplo, se eu comento esse if aqui, você vai ver que a minha expressão continua sendo executada independente do meu bloco if, certo? Pode acontecer em algum momento de eu precisar de checar essa expressão e se essa expressão aqui não for verdadeira, baseado nessa expressão aqui, eu executar outra ação. E aí, no caso, eu poderia utilizar o else. O else seria a mesma coisa que se não. Então, aqui eu estou falando, por exemplo, se isso for verdadeiro, faça isso aqui. Se não, faça, e aí faça, não é verdadeiro. Então aqui, ó, o que acontece aqui? Deixa eu apagar essa linha para a gente não confundir. O que acontece? Essa expressãozinha f, ela não pode ser utilizada sozinha. Se eu comentar, por exemplo, o if aqui e deixar só a expressão else, você já vê aqui que o PyCharm já está falando que está errado. Vamos executar aqui então para a gente ver o que vai acontecer. Aqui está falando que deu um erro de sintaxe, está inválida a minha sintaxe aqui do programa. Então, vamos voltar esse if aqui, do jeito que estava. Então, para você entender, aqui eu estou falando se essa expressão for verdadeira, faça isso aqui. Se não, faça essa outra aqui. No caso, como eu estou falando explicitamente que essa expressão é verdadeira, eu sei que essa expressão else não será executada. Eu vou até executar aqui para você ver que já vai aparecer verdadeiro na tela, certo? E agora, se eu modificar a minha expressão para false, essa expressão aqui agora passou a ser false, então eu estou perguntando, se isso for verdadeiro e não é, executa esse bloco aqui. Se não, executa esse bloco de baixo aqui. Então, você vai ver que vai executar esse bloco do else aqui, não é verdadeiro. Então, vamos executar para a gente entender. E não é verdadeiro, certo? Uma outra coisa que eu ainda posso utilizar com o if aqui no caso é o elif, que seria a abreviação de elif, else if no caso. Se não, se, certo? Então o que acontece aqui? Eu pergunto aqui, se eu precisar, por exemplo, checar várias coisas ao mesmo tempo, eu posso, por exemplo, perguntar, se isso for verdadeiro, faça isso. Se não, e aí eu utilizo elif, se não, e aí eu utilizo uma outra expressão, isso, checa isso, certo? Então, poderia ser o seguinte, se isso é verdadeiro, faça isso, se não, se isso for verdadeiro, eu começo de novo, certo? Por exemplo, vamos dar um print, agora é verdadeiro. E aí, o interpretador do Python vai chegar aqui nesse if aqui primeiro, vai ver se isso for verdadeiro, no caso aqui não é verdadeiro, ele já vai de cara, ele nem passa nesse bloco aqui, ele já vai de cara checar se eu já tenho uma outra coisa para eu comparar aqui no caso. E aí eu já estou perguntando na segunda comparação, e isso aqui é verdadeiro, e aí aqui no caso agora é verdadeiro, então ele vai imprimir agora é verdadeiro na tela. Você vai ver que ele vai eliminar este bloco e este bloco aqui, porque assim que ele acha uma expressão verdadeira, ele executa e terminou esse bloco inteiro de código, certo? Então vamos executar isso aqui. E agora só apareceu agora é verdadeiro. Então ele só está executando a minha linha 8 aqui de código, certo? Eu também posso comparar quantas expressões eu quiser com o elif. Ele funciona assim, if da primeira vez, checou, não deu certo, precisa checar outra coisa, else if, precisa checar outra coisa, no caso aqui elif, abreviação de else if. Precisou checar uma outra coisa? Não tem problema, elif. E aí eu vou colocar false aqui no caso. Print.
mais uma verdadeira. Eu estou colocando esse texto mais uma verdadeira e esse código aqui não será executado, porque ele só será executado se essa expressão for verdadeira. E outra coisa, esse código aqui, da linha 9, aqui, esse elif, só será checado caso eu não encontre uma outra expressão verdadeira para trás dele. Então, por exemplo, aqui no caso tem essa expressão verdadeira já atrás do meu dessa linha 9 aqui. Então, a linha 7 já é verdadeira. Então, será executado o bloco de código que está dentro da linha 7 aqui, no caso, que é a linha 8, certo? Pelos quatro espaços aqui que eu te expliquei, essa função print aqui está dentro desse bloco elif aqui, certo? Então, se a gente executar, você vai ver que ele vai ignorar aqui. Eu vou colocar true também, só para você ver que essa linha aqui seria executada, porém, essa linha foi encontrada antes, então essa linha será executada. Então, eu vou executar isso aqui, você vai ver que continua exibindo agora é verdadeiro na minha linha 8 aqui, certo? Se eu fizer essa expressão passar a ser false, agora essa expressão é falsa, ele não vai entrar dentro desse bloco aqui, ele vai passar para a próxima expressão. Essa expressão aqui agora é verdadeira, então ele vai executar este bloco de código aqui. E aí vai aparecer na tela mais uma verdadeira. Então vamos executar isso aqui, mais uma verdadeira. Então, conforme eu te disse, ele executou o meu bloco 10, a minha linha 10 aqui, porque a expressão da linha 9 é verdadeira e a linha 10 está dentro da linha 9. Isso é como se fosse, entre aspas, filha da linha 9. Mais uma coisa importante aqui, o else será executado quando nenhuma das expressões que eu estou comparando aqui for verdadeira. Então, por exemplo, se eu mudar essa expressão aqui para false, esse else aqui, a única expressão que será executada vai ser esse false aqui, porque nada do que eu perguntei é verdadeiro anteriormente. Então, esse else aqui será executado. Vamos executar para a gente ver. E aí apareceu na tela, não é verdadeiro, porque a minha linha 11 é o else, a última checagem do meu if. Quando eu não tenho mais nenhuma expressão verdadeira anteriormente, o else será executado. E aí, agora vamos ver as maneiras que eu posso utilizar isso aqui. Eu posso utilizar isso aqui sem o else, se eu quiser. Posso tirar esse else aqui. E aí, como eu não tenho nenhuma expressão verdadeira aqui, nada será executado desse código. Então, vou executar para você ver que nada aqui será executado, certo? Eu posso executar isso aqui sem os dois elif também. E aí eu estou só perguntando se uma expressão é verdadeira, faça alguma coisa. Só isso, mais nada, certo? Então vamos executar aqui. Você vê que nada foi executado porque a minha expressão aqui é falsa. Ela precisa ser verdadeira para esse bloco de código aqui ser executado. E aí só para você fixar, aí a gente pode, dentro de qualquer um desses blocos aqui, dentro da hierarquia, por exemplo, eu quero executar este if aqui, eu posso colocar quantas linhas de código eu quiser aqui. Apesar de eu não ter escrito nada, nenhum código aqui, isso aqui é um erro, vai ser um erro no programa, mas só para você entender, você pode executar o que você quiser aqui, contando que você esteja nesta hierarquia aqui, e não aqui, certo? Você precisa estar nesta hierarquia aqui, porque aí esta hierarquia aqui é filha dessa linha aqui. E aí isso pode acontecer em qualquer um desses blocos aqui, inclusive em vários deles. Por exemplo, eu posso vou colocar um print aqui, porque a gente já utilizou demais, print teste 2. Aqui nesse print, que é true, eu vou caprichar um pouquinho mais nele, eu vou colocar uma variável nome igual a input, que a gente viu na nossa última aula, qual o seu nome. E aí eu vou colocar uma interrogação, um espaço, e aqui embaixo eu vou dar um print no nome. Seu nome é... E aí a variável nome que eu criei aqui, certo? E aqui eu poderia também ter mais código, vou colocar mais alguma coisa aqui. Print 2 mais 22 mais 22. E aqui eu poderia também ter mais códigos aqui. Print, olá.
Então, o que acontece aqui? Você vê que o padrão aqui segue o seguinte, é o que eu estava te falando. Este código que está indentado aqui dentro desse if aqui é, entre aspas, filho desse if. Ele só será executado quando este if aqui for verdadeiro. Este código de baixo aqui é filho deste else if aqui. E aí ele só será executado se este else for, se essa expressão aqui do else for verdadeira. E aí ela será executada. Porém, ela só será executada caso o meu primeiro if aqui não seja verdadeiro. Porque se ele for verdadeiro, esta expressão aqui será executada. E aí ele termina o código, não executa mais nada aqui. Certo? Suponhamos que essa expressão seja falsa, essa expressão de baixo será checada, e se ela for verdadeira, ela será executada. Se ela for falsa, ele pula para o bloco de baixo aqui, e aí checa a expressão aqui, que no caso aqui é um else, e aí se for verdadeira, ele executa esse bloco de código aqui, caso não tenha encontrado nenhuma expressão verdadeira antes, e aí se nenhuma delas acima, nem o if, nem o primeiro elif, nem o segundo elif, nem quantos elif você tiver no seu bloco de códigos aqui for verdadeiro, esse else aqui, se não, será executado, certo? E aí você pode omitir o bloco aqui do else completamente, você pode também omitir todos ou um elif aqui no caso. Então, por exemplo, aqui eu estou checando essa expressão, e esse elif aqui no caso. Se eu não quiser colocar um elif, comento aqui, eu apago meu código e deixo só o if, certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que tenha gostado, espero que tenha entendido. Se gostou, dá um joinha aí no vídeo e a gente se vê na próxima aula. Um abraço!